Enfim, aqui só foi um resumo do que eu compartilhei no nosso primeiro encontro, né, ou no vídeo depois de você assistirem o vídeo anterior. E agora que nós vamos entrar dentro aí do que acontece, claro, não é uma aula de neurofisiologia aqui, mas só para você conhecer, brevemente o que acontece no nosso cérebro, no cérebro humano, quando nós vivenciamos esse estado de desejo, de atração, depois a paixão e aí, de fato, o amor. Porém, antes eu quero fazer um esclarecimento. A ciência jamais entenderá o amor em sua completude. Ela apenas auxilia na compreensão de uma pequena parte desse mistério complexo que filósofos, escritores, cineastas, roteiristas, músicos, enfim, compositores, o que todas essas pessoas tentam explicar em palavras, em gestos, em melodias e sentimentos, essa emoção tão forte que chamamos de amor. E aí gosto muito dessa definição, na verdade, aí, provocação do Albert Einstein, que ele diz: como a ciência poderia explicar um fenômeno tão importante como o amor? Né? Ele faz essa inquietação, não perguntando e jogando para o ar, mas intrigado, né? Como que a ciência pode explicar um fenômeno tão importante como o amor? Então, e dentro da ciência aí, né, se você buscar a neurociência da paixão, ou o amor, o estado do amor no cérebro, você encontrará na literatura que eles dividem o amor em 3 fases. Né? A primeira fase, nós falaremos de cada uma delas rapidamente, mas a primeira fase temos o desejo, que seria aquele que ou você pode encontrar luxúria. A segunda fase, nós temos a atração, né, a paixão. E a terceira fase, o apego, o amor. Vamos para a primeira fase. Veja, a primeira fase, no caso aqui, né, nós temos um aumento da produção de testosterona nos homens. Talvez esse desejo maior, essa tara, essa questão de safadeza que o homem sente em relação a quando está aí numa festa e enxerga aquela mulher, aquele projeto de possível parceira ou parceiro na relação que ele tem, nessa projeção futura do que ele quer, o que ele deseja para ele, mais na busca do prazer aqui nesse sentido, né? O desejo, a luxúria. No caso das mulheres, nós temos um aumento da produção de estrogênio. Ambos esses hormônios eles vão potencializar aí, essa função importante da libido neles, nos homens, testosterona, e nas mulheres, o estrogênio. Após essas reações, né, que nós temos, e é claro, aqui há uma discussão quanto dura, né, essas fases, qual é a duração de cada uma dessas fases. É muito difícil você ficar mensurando isso fisiologicamente em cada pessoa, o momento que uma fase se altera para outra. Isso não acontece de uma maneira clara, é uma maneira mais difusa que os pesquisadores trazem, certo? Que vamos vivenciando. Algumas fases variam aí desse estado, por exemplo, de paixão, de 12 a 18 meses, 24 meses, enfim. Vai muito de como o ponto que eu vou destacar aqui depois, nesse próximo artigo de hoje, nessa parte mais comportamental e da personalidade, por isso aqui é a psicologia, né, das relações, da história da pessoa, das vivências que ela teve, da criação que ela teve, do contexto, da cultura que ela está inserida, de como foi o desenvolvimento dela, ou das relações com a vizinhança, na escolinha. Todos esses fatos, eu vou ser redundante aqui, esses pequenos detalhes, eles potencializam essa modulação, certo? Dessas fases. Porque às vezes é uma fase extremamente passageira para a pessoa. Ela tem aquela atração com aquela pessoa que ela viu na escola, no trabalho, ou numa festa que ela foi, e nada além disso. Ou talvez a pessoa entre nessa perseguição com ela mesma, desse sentimento por aquela pessoa. Aí entra aquele estado de paixão, depois naquele estado de paixão ele começa, ou ele ou ela começa a conhecer mais a outra pessoa e cria-se uma conexão mais forte, aí já podemos falar do amor, enfim. É algo mais difuso, não é algo fácil, transparente, claro de se enxergar no momento que a pessoa salta de uma fase para outra. Nessa fase da atração, temos um comportamento mais obsessivo, de extrema ansiedade. Sabe aquela sensação de você se pegar pensando naquela pessoa sem querer pensar na pessoa? Ou seja, você está caminhando, por exemplo, indo para a academia, ou você está sentado ali no seu intervalo, almoçando no trabalho,
E aí você vê algo na parede, você escutando um podcast ou ouvindo uma música, ouve uma palavra, olha para o trânsito na rua, na sua janela, alguma coisa faz você lembrar daquela pessoa. Tudo se torna um gatilho, tudo se torna uma isca de pensamento direcionado para aquela pessoa. Perda do apetite, em alguns casos vontade de dormir menos, altas taxas, olha só do porquê que isso acontece, de feniletilamina. Vou repetir, altas taxas de isso aqui é chatinho de pronunciar, feniletilamina, que é um fator estimulante para a produção de dopamina e norepinefrina. Olha só, hein? Esse fator ele é estimulante, é um fator estimulante de dopamina, produção de dopamina e norepinefrina, a feniletilamina. Por quê? Veja, sabemos que o neurotransmissor norepinefrina está associado ao aumento da memória para novos estímulos. Essa potencialização da cristalização das memórias está relacionado, essa potencialização está relacionada à norepinefrina. Os níveis aumentados de norepinefrina no cérebro também foram associados ao que eles chamam aqui de impressão. O que seria essa impressão? Olha que interessante. Que veio do inglês, né, que é um termo do estudo do comportamento animal que foi originalmente usado para definir o comportamento instintivo de gansos bebês quando eles começaram a concentrar sua atenção em suas mães, seguindo-as por toda parte. Sabe, os gansinhos bebês, quando visualizam aí a mamãe ou o primeiro ganso que eles enxergam, eles começam a seguir eternamente a mamãe ganso ali atrás dela de maneira compulsiva, certo? E eles relacionam isso a esse estado de paixão, essa segunda fase, de como a pessoa ela fica obcecada pelos esses pensamentos direcionando para outra pessoa. Tudo é direcionado para outra pessoa, certo? E aí, em alguns momentos, claro, depende, novamente, desse fator de compreensão de como foram e quais foram as relações anteriores da pessoa, que ela vai lidar com esses sentimentos, né? Porque se ela não tiver um autoconhecimento, autocontrole em relação a isso, e se torna uma maneira impulsiva, compulsiva no comportamento dela, claro que será prejudicial, certo? E pior, ela acaba refletindo isso, esperando que a outra pessoa tenha o mesmo comportamento. E aí o que acontece? Bom, se você vai criando uma expectativa em relação àquela pessoa é melhor, aquela pessoa eu quero namorar, eu quero casar com ela, eu quero ter planos com ela, e eu vou comprar esse presente para ela, nossa, eu vou convidar ela para fazer isso, vou mandar a mensagem, poxa, mas a pessoa não está me respondendo, poxa, mas ela não quer fazer isso, ela não quer fazer aquilo, os projetos já estão entrando mais em linha, veja, a minha expectativa, ela está ultrapassando muito mais o que aquela pessoa está dando de melhor. E não conecta, tem um gap aqui que é difícil preencher. E aí você tem o quê? Decepção. Isso é fato que acontecerá. Como eu compartilhei, essa atenção concentrada que é criada em um homem apaixonado, por exemplo, eu estou apaixonado, eu direciono essa minha atenção concentrada, ou a mulher apaixonada, ela aparece muito como uma impressão na pessoa amada, o que eu comentei, que é, nesse sentido, uma indicação de que as concentrações aumentadas de norepinefrina estão envolvidas, né? Essas memórias que serão mais fortalecidas, elas acontecem devido a esse alto nível de norepinefrina nas regiões, nessas circuitarias que vão cristalizar, principalmente aqui nessa relação do hipocampo com o estado de recompensa que a pessoa está buscando, motivação para fazer algo pelaquela pessoa. Vou mostrar aqui para vocês. Veja, nessa mesma fase, áreas cerebrais envolvidas com o sistema de recompensa, na fase 2, na atração, na paixão. As áreas envolvidas com o sistema de recompensa e busca de prazer, no caso aqui, o núcleo accumbens e a área tegmentar ventral, regiões pré-frontais, elas são inundadas de dopamina. Essa imagenzinha que está aparecendo na sua tela, vocês já estão familiarizados com isso, que eu apresentei ela já algumas vezes. Nós temos a área tegmentar ventral, no tronco encefálico, no mesencéfalo principalmente, né? O tronco encefálico ele é formado pelo que eu chamo de MPB, né? Mesencéfalo, ponte e bulbo. E aí no mesencéfalo, a área tegmentar ventral, com essa inundação e produção de dopamina em relação direcionado para o núcleo accumbens, que essas circuitarias
juntas ali com o córtex pré-frontal, que será inundado, causa essa inibição, principalmente, da atuação do córtex pré-frontal com a regulação desses pensamentos. Por isso que a pessoa entra nesse estado de demência, né? Que as pessoas acabam perdendo o controle dos pensamentos nessa relação de consequências do estado que ela está agora, no estado fisiológico, no estado basal fisiológico alterado, né, na fase que ela está, e perde esse senso de realidade, de projeção que ela cria com outra pessoa. Não é que ela não tem noção alguma da realidade, mas essa não vou falar disfuncionalidade, mas desregulação nessas circuitarias relacionadas com esses fatores físico-químicos, é claro que ela vai ter uma inclinação maior de afeto, de apego, carinho com aquela pessoa que ela está com a atenção concentrada direcionada. Não sei, né? Acredito que você já se apaixonou por alguém. Se sim, como é que foi essa experiência? Se você sentir à vontade, pode comentar aqui na área de membros, ou aí talvez no canal do YouTube, se você se sentir à vontade, como você passou por isso, né? O que você sentiu com isso? Quais foram as estratégias que você utilizou para tentar controlar você mesmo nesses sentimentos, né, que você sentiu? Foi difícil? Foi fácil? O outro cooperou ou não? Né? Nossa, ele me comeu nas mãos, sabe aquele famoso ditado? Nossa, aquela pessoa me comeu nas mãos porque eu estava cego, eu estava cega por ele, por ela. Continuando, então, os níveis de serotonina baixam. A serotonina está relacionada com o equilíbrio do desejo sexual, que seria também o controle de temperatura corporal, regulação do apetite. Veja, se eu tenho um baixo nível de serotonina no cérebro, o que pode acontecer? Sintomas de transtorno obsessivo compulsivo, TOC, que é um transtorno de ansiedade, também possuem relação direta com os baixos níveis de serotonina. Por isso, essa perseguição de atenção concentrada naquela pessoa, obsessivo, né, aquele pensamento obsessivo, ele acontece. Assim, depois de tudo isso, entramos na terceira fase, é dentro dela que se inicia o amor. Veja essa flutuação que passamos rapidamente. Né? Eu quero que você tenha aqui, não, como eu já falei, uma aula aqui de neurofisiologia, para não ficar chato, é algo simples que eu quero trazer aqui, para que você tenha uma certa consciência dessas fases. E tentar, em algum momento que você está passando, não sei a fase que você se encontra ou se define aqui, se provocar, né? Ter esse pensamento autorreflexivo, essa autorreflexão, né? Na verdade, com o que você está vivenciando, né? Porque de fato não é fácil. E muitas pessoas que estão fora dessa perspectiva que você cria de você mesmo, né? Essa pessoa não está dentro dessa fase, ou elas não estão dentro dessas fases, ou uma fase específica que você se identifica, elas tentarão te ajudar na maneira como você está construindo essa realidade, discutindo com ela. Talvez você está comprando presentes demais para essa pessoa não está respondendo da maneira que você espera, isso é importante. Talvez não seja porque ela não está demonstrando amor, carinho, ela vai ter a sua linguagem do amor. Mas você criando uma linha com as suas expectativas em linha com a realidade é muito importante, é muito importante. Não só aqui para relacionamentos íntimos, mas para, de fato, a expectativa que você cria para a realidade no seu trabalho. Aquela resposta do trabalho que você está esperando em relação ao projeto que você criou. E aí você pode pensar, Matheus, então isso significa que eu não posso criar expectativas? Não, isso é um erro, é um equívoco, porque nós seres humanos, nós criaremos expectativas. Principalmente expectativas criadas quando você possui uma forte conexão afetiva com aquilo que você está desenhando e projetando. Um exemplo, você tem um projeto muito importante para apresentar no seu trabalho, que você enxerga uma possível oportunidade de promoção no seu trabalho. É claro que você vai investir em uma atenção maior, você vai se abdicar de muitas coisas que você está fazendo no seu dia, com a sua família, com seus filhos, finais de semana, com os amigos, você se abdicará disso para dedicar o seu tempo, a sua energia, o seu afeto. Afeto significa vem de afetos, você está afetado com aquilo, com aquele projeto, você tem dedicação naquilo, tem um carinho, tem um amor com aquilo.
Então você vai criando uma expectativa. Isso não significa que o seu patrão ou gerente, o colega que trabalha com você, eles estão investindo a mesma carga afetiva, conexão que você está, ou a expectativa criando, eles não estarão fazendo isso, é claro. Porque é uma perspectiva que você vai construindo você com você mesmo, essa autoavaliação. E aí você, o quê? Acontece aquilo que eu falei, na questão daquele gap, né? Aquela decepção. Que dentro dessa terceira fase, quando o vínculo se torna mais forte, temos a serotonina, a ocitocina e a endorfina. Serotonina, a ocitocina e a endorfina ajudam no fortalecimento dos laços de amor, apego e conforto. Vai dar aquela regularizada naquela excitação tremenda que você estava sentindo, né? Veja, com os níveis mais regulados de serotonina e com a presença da endorfina, os níveis de excitação diminuem. Consequentemente, os níveis de ansiedade e comportamentos obsessivos também. Ah, Matheus, mas quando é o momento ideal que isso acontece? Eu já falei, não tem como nós identificarmos pontualmente quando acontece essa mudança, né? É uma autoavaliação que você vai ter em relação à resposta que o outro parceiro ou parceira está dando para você, em relação aos comportamentos que você está tendo, às palavras que você está compartilhando, aos sonhos que você está compartilhando com essa pessoa, como você responde às respostas que essa pessoa dá para você. Aqui eu estou me referindo a respostas, são respostas comportamentais, a maneira como a pessoa se comporta, respostas faladas, certo? De fato, aqui a fala que ela compartilha, a opinião dela que ela compartilha. Então, são detalhes importantes, né, que você precisa aí começar a destacar você com você. Não precisa compartilhar com muitas pessoas. Você com você mesmo. Tem essa maturidade emocional de enfrentar isso e lidar com isso é importante. Com essas alterações na arquitetura cerebral e que essas fases possuem circuitarias independente, mas que podem flutuar em suas interações, certo? Então, são alterações em circuitarias independentes, mas que podem flutuar em suas interações. A ficha ela compartilha uma conclusão muito interessante. Olha só. Essa seria uma das justificativas de uma pessoa amar o marido ou a esposa, estar apaixonada pela colega de trabalho ou pelo colega de trabalho e sentir atração sexual pelo Rodrigo Wilbert ou pela Paola Oliveira. É claro, ela não fala que o Rodrigo Wilbert é a Paola Oliveira. Eu coloquei aqui 2 exemplos para que você tenha uma noção, né, do que isso significa. Veja, a ficha já compartilha, então, essa possível hipótese do porquê a pessoa pode estar casada, né? Você, com seu marido, com a sua esposa, você ama seu marido, você ama a sua esposa, mas você pode também sentir um desejo, uma paixão por aquele colega de trabalho e também sentir uma atração sexual muito forte com aquele ator, aquela atriz, aquele cantor, aquela cantora. Por quê? Porque essas fases que acontecem do desejo, da paixão e do amor, de fato, as circuitarias envolvidas, elas são alteradas, elas são diferentes, mas elas modulam uma outra dentro desse processo, nesses fatores físico-químicos. Olha que interessante essa conclusão da Ellen Fisher. Após conhecer os processos físico-químicos do cérebro humano, precisamos entender os seus impactos no comportamento nas relações. E aqui, como eu vou entrar dentro desse artigo, eu não vou aprofundá-lo, deixarei esse aprofundamento para os próximos encontros, tá? Porque aqui é uma discussão muito bacana que nós podemos aprofundar princípio por princípio, como isso funciona, como cada configuração funciona, e aí você junto com você mesmo tendo esse autorreflexo, essa autorreflexão, na verdade, com essas fases que vão acontecendo nessa autoavaliação. Deixarei o artigo aqui para vocês abaixo da descrição, tá? Esse é o artigo que eu não comentei com vocês. Os princípios são derivados aí de inúmeros trabalhos na psicologia da personalidade e social. O objetivo dessas investigações empíricas é entender como as pessoas pensam,
sentem e se comportam dentro dos relacionamentos íntimos. Olha só que interessante, hein? Como as pessoas, então, pensam, sentem e se comportam dentro dos relacionamentos íntimos. Todos esses princípios, os 14, eles foram formulados para sustentar e responder 4 perguntas. Olha só, então os pesquisadores, estudando aí as teorias, as inúmeras teorias desenvolvidas para entender essa aproximação humana dentro dos traços de personalidade, como as pessoas se comportam em diferentes culturas, reuniram essas informações, esses artigos, para descrever 4 perguntas, chamo de 4 configurações, que dentro dessas configurações nós temos fundamentos que dentro delas vão modular a maneira como as pessoas sentem, se comportam e processam esses sentimentos durante uma relação, um relacionamento íntimo. Quais são? O que é um relacionamento? O que é um relacionamento? Como funcionam os relacionamentos? O que é um relacionamento? Como funcionam os relacionamentos? Terceira pergunta: quais tendências as pessoas trazem para seus relacionamentos? Olha só, quais tendências elas trazem. E a última, como o contexto afeta os relacionamentos? Olha só, como o contexto, eu já compartilhei inúmeras vezes aqui. Você pode assistir todas as aulas, todos os nossos encontros, você também aqui no meu canal. Inúmeras vezes eu falo que somos animais contextuais. É muito gostosinho aí você estar concordando ou pensando sobre algo na sua vida, mas, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Chega esse determinado momento que você pensou que teria um comportamento, você tem um outro comportamento totalmente diferente daquilo que você pensou. Essa imagem aqui é a imagem que eu retirei do artigo, a imagem original, de como eles projetam, né, esse desenho dessas 4 configurações, certo? Nós temos ali o set 1, o set 1, o set 2, seria o set número 1, a configuração número 1, a configuração número 2, que faz parte aí dentro do casal, certo? E o 3 e o 4 estão ali numa perspectiva externa, como essas configurações são moduladas e também se modulam, né, pela perspectiva, pela configuração 1 e 2. Né? O que seria, então, a configuração número 1? O que é um relacionamento? Dentro disso, o que dá fundamento? Né? Por isso que são 14 fundamentos ou princípios. A singularidade, certo? O fator subjetivo ali da pessoa, de cada pessoa, no caso ali do casal, o primeiro indivíduo, e temos ali a segunda pessoa, que para formar o casal. A integração, como ele vai projetar isso junto com o outro, com a outra pessoa. E essa trajetória, a historicidade da pessoa, que eu comentei com vocês, o que ele traz, o que essa pessoa está trazendo das outras relações, do que ela vivenciou quando ela era criança, na juventude, enfim, todos esses fatores influenciam e modulam. A segunda configuração, como funcionam os relacionamentos? Aí vem a primeira configuração, o princípio dentro dessa configuração. A avaliação que a pessoa faz, a responsividade, isto é, a maneira como ela vai responder após aquela avaliação, a resolução de fato, quando ela tem uma responsividade para um problema, ela vai buscar o quê? Uma solução. E a manutenção, como essa pessoa vai sustentar isso dentro aí da relação, dentro da resposta que ela vai ter com isso. Terceira configuração. Quais tendências as pessoas trazem para seus relacionamentos? Olha só que interessante, hein? Já faz parte dessa configuração externa, né? Ou a configuração 3 e 4. Quais tendências as pessoas trazem para seus relacionamentos? E aí temos o oitavo aí, o princípio número 8, o fundamento número 8. A predisposição que ela já tem, instrumentalidade, e que são as respostas que ela busca, as estratégias que ela está buscando, certo? Os padrões que ela percebe, ou os padrões que ela tem. E aí dentro da quarta e última configuração, nós vamos ter os últimos fundamentos, ou os últimos princípios. Qual é a quarta configuração? Como o contexto afeta os relacionamentos? Nós temos aí, então, o 11º princípio, a diagnosticidade, as alternativas que a pessoa e depois ele junta, elas juntas, que o casal busca as alternativas, o estresse, fator importantíssimo aqui em como a pessoa reage a isso, porque não há uma relação sem estresse algum, né? Nós vamos ter estresse dentro das relações, porque em algum momento nós temos uma discordância entre opiniões, sentimentos, enfim. E aí, de fato, a última
o último princípio, né, que é a cultura. Né? Esses são os 14 princípios que os pesquisadores encontraram como as pessoas se sentem, buscam, se comportam dentro dos relacionamentos. Olha só, então dentro dos 14 princípios, Matheus, quais são? Pause o vídeo que volte, veja com calma que nós vamos trabalhar nos próximos encontros sobre esses princípios. Né? Avalie isso. Se possível, escreva com calma, sem pressa. Matheus, mas hoje, atualmente, eu estou solteiro, estou solteira. Avalie isso no seu último relacionamento, ou nos relacionamentos que você já teve. Ou pegue como exemplo, tente estudar isso com seu pai, com a sua mãe. Observe o relacionamento deles, ou de uma pessoa mais próxima, de um amigo, de uma amiga, o relacionamento deles. Claro, se eles se sentirem à vontade, se depois você quiser compartilhar, né, entender mais sobre isso, primeiro busque isso em você. Por isso, psicologia das relações, né, como esse processo interfere nos nossos processos cognitivos, sentimentos e comportamentos. Né? Além, claro, de ter esses processos também em fatores físico-químicos, como compartilhei aqui no início do nosso encontro. Legal? Ó, as referências eu deixarei aqui para você depois abaixo na descrição do vídeo, depois você assistindo no YouTube, e você, membro do Clube NAS, você pode baixar o PDF que está aqui abaixo, que no último slide você encontrará as referências, tá bom? Pode clicar no link, se aprofundar aí caso você tenha interesse. Muito obrigado, você que esteve aqui comigo ao vivo, ou você depois assistindo aí no meu canal do YouTube. Não se esqueça de se inscrever no canal, ative o sininho para as notificações dos próximos vídeos e deixe seu comentário, críticas, elogios, é claro, são bem-vindos. A gente sempre gosta de ouvir aí, ler elogios, tá bom? Um beijo para você, espere a sua mensagem e continue acompanhando aqui no canal. E você do grupo, do assinante, você membro assinante do Clube NAS, mande lá o seu questionamento ou as suas opiniões sobre esta aula, esse encontro que tivemos, para nós conquistarmos cada vez mais ou diariamente ali, ter uma discussão bacana e gostosa entre nós, ali como membros assinantes do Clube NAS, tá bom? Tchau!